Fala, turma! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje estamos aí com mais essa oportunidade, a semana de atualização em primeiros socorros. Hoje, nossa terceira semana de atualização em primeiros socorros. Trago para vocês um tema muito bacana, né? Muito importante, assim como os demais que eu já trouxe aqui no canal para vocês. Nosso tema hoje é sobre queimaduras. Vamos bater um papo muito bacana sobre formas, né, de prevenção, tipo de queimaduras, né, quantos são os graus de queimaduras, quais são a fonte, raiz, como evitar. Nós vamos bater um papo sobre qual atendimento em primeiros socorros eu posso fornecer, quando eu devo acionar o socorro especializado, né, a preocupação que eu devo ter sobre a queimadura. Nós vamos fazer esse bate-papo muito bacana hoje sobre esse tema. Eu espero que vocês venham gostar, eu espero que vocês tenham um bom proveito, tá? Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Sei que tem muita gente aqui que já me conhece, sei que tem uma galera que já me acompanha nas redes sociais, mas vou seguir o protocolo e me apresentar para você que está chegando hoje ou chegou recentemente aqui no canal, tá? E ainda não me conhece. Meu nome é Danilo Bastos, tá? Sou instrutor de primeiros socorros credenciado pelo Instituto Brasileiro de APH, sou voluntário da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho, técnico de segurança, socorrista, resgatista em área de difícil acesso, né, atuando com busca e salvamento, hoje atuo no meio offshore, né, também como resgate, enfim, espero trazer um pouco do meu conhecimento e compartilhar com vocês sobre esse assunto bacana. Espero que vocês gostem e vamos dar início à nossa aula, ao nosso bate-papo. Falar sobre queimadura, turma, é a gente pensar sobre alguns tipos de queimaduras, né? A gente tem queimaduras térmicas, que vão ser causadas ali pelo fogo, pelo vapor, né? Às vezes por material que está sob fervura, né? A gente vai ter queimaduras químicas, que vão ser aquelas por muitas das vezes, né, por contato através direto de um produto químico na pele ou sobre uma roupa, né, que não seja uma roupa de proteção, né? E aí a gente também vai ter a queimadura causada pela eletricidade, pelas descargas elétricas, né? E também a por radiação, né? A mais conhecida que nós temos é pela radiação ultravioleta, né, devido à exposição prolongada ao sol, tá? Então, falando sobre queimaduras, esses são os tipos presentes aí para a gente poder bater um papo sobre cada uma delas, tá? Método de prevenção. Bom, falando sobre prevenção de queimaduras, ou seja, como eu vou prevenir, né, para evitar um acidente com queimadura. Bom, a gente tem que pensar em alguns fatores. Por exemplo, se tratando de uma região domiciliar, né, do ambiente doméstico, tá? Qual prevenção eu devo ter? Bom, tenho criança em casa, tenho idoso, atenção redobrada, tá? Mas para nós, adultos, né, também devemos ter essa atenção. Em que sentido, Danilo? Muito simples. Se eu estou no meu ambiente de cozinha, por exemplo, né, e eu tenho o hábito ali de, ao cozinhar, deixar as panelas de qualquer modo sobre o fogão. Eu tenho que ter atenção redobrada sobre isso. Se eu tenho crianças e idosos em casa, piorou. Minha atenção ela vai triplicar. Sobre que sentido? Poxa, se eu deixo o cabo da minha panela, né, para fora do fogão, vou começar agora a me policiar e mudar o posicionamento desse cabo, dessa panela, tá? Para quê? Para evitar que criança ou idoso venha esbarrar e aquela panela, né, com um líquido fervente ali dentro, por exemplo, né, venha cair sobre ela, gerando assim uma série de complicações por queimaduras, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Sobre descargas elétricas, mesma coisa. É muito comum em algumas construções, principalmente mais antigas ou construções não planejadas, a gente ver o posicionamento, né, aleatório de tomadas, né? Como arquiteto, eu posso falar que existem posicionamentos, né, das tomadas adequadamente, tomadas baixas, médias, né, e tomada alta.
cada uma para uma função específica, atendendo a necessidade específica. Sendo que muitas das vezes essa é uma realidade que nós não vemos no nosso dia a dia. E aí a gente acaba tendo muitas tomadas baixas em um ambiente onde a gente tem crianças, por exemplo. E é propício, se eu não ter medidas de prevenção, crianças, na curiosidade, colocar o dedinho lá na tomada e sofrer uma descarga elétrica, gerando ali uma queimadura, né, na superfície ali da ponta dos dedos. Então, eu tenho que pensar em prevenção. Que tipo de prevenção? Existem tampinhas, por exemplo, para essas tomadas, né, a fim de que evitem o contato, né, o toque dessas crianças por curiosidade, né, e assim evitando, prevenindo que ela não venha sofrer uma descarga elétrica, tá? Então são algumas dicasinhas, né, para o nosso dia a dia, né, para esse bate-papo de hoje. É claro que existe uma variável enorme no quesito prevenção, né? Isso eu estou dando exemplos para ambientes domiciliar, que eu posso estender para ambientes educacionais, como creches, escolas, né? Mas a gente também pode pensar a grau de empresas, fábricas, indústrias. Então, enfim, nós temos que ter muito cuidado quando o quesito é eletricidade, tá? Seja na fábrica, na indústria, seja no nosso lar, seja na creche a qual deixamos nossos filhos, né? A gente tem que ter essa atenção, tá ok? Então você do lar ou você profissional, tá? Fique atento a esses pequenos detalhes, que se nós posicionarmos e mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, aprender a ver os riscos, a identificar e controlar, mitigar o risco, certamente a gente consegue reduzir significativamente, tá, a possibilidade de um acidente com uma criança, com um idoso ou com nós mesmos. Tá legal? Então fica a dica aí, número 1 desse bate-papo sobre queimaduras. Um outro método de prevenção a gente pode ter também, como por exemplo o protetor solar, né? A gente sabe que a exposição prolongada ao sol, principalmente depois de certos horários, né, pode gerar sérios danos à saúde. E às vezes por uma questão de estética, as pessoas, né, acabam se expondo, né, excessivamente à radiação, né, ultravioleta. E aí a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então é importantíssimo estar com roupas adequadas de proteção. A gente tem hoje segunda peles que são super frescas, né? Ela deixa passar a brisa do vento e protege, porque elas também possuem proteção UV, né? A gente tem o próprio creme protetor, né, solar, seja em spray ou creme. A gente possui também um produto que foi dermatologicamente testado, né, um produto que foi, pessoas estudaram para evoluir, para desenvolvê-lo, né? Por que nós não vamos utilizar desse meio como forma de proteção? Por que vamos abusar, né, e deixar aí sofrermos queimaduras, manchas na pele pela exposição excessiva? Então vamos ficar atento à prevenção. Eu sei que eu sou às vezes um pouquinho chato nesse quesito, mas é até o objetivo do nosso canal, promover a prevenção. Porque eu sempre digo, vou repetir aqui para vocês, se a gente trabalhar uma prevenção, se a gente trabalhar da forma correta a prevenção, a gente certamente vai melhorar e muita coisa, tá? O nosso país e o mundo com o decorrer dos anos à frente aí. Falou? Então, fica ligado nessas dicas e bora continuar nossa aula que está muito bacana. Além do mais, falando ainda sobre queimaduras, nós temos que estar atento à profundidade, tá? A gente tem que estar atento à profundidade. Como assim, Danilo? A queimadura é muito comum, vocês já ouviram falar de queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Então vamos entender um pouquinho como que funciona, tá, essa nomenclatura ou esses graus de profundidade, né? É uma coisa muito simples e a gente vai entender agora nesse vídeo, nesse momento aqui com vocês, todo mundo junto, tá? Quando a gente trata de uma queimadura de primeiro grau, por exemplo, a gente está falando aí de uma queimadura no qual atingiu uma região mais superficial, né? Tecnicamente falando, a parte da epiderme, né? A camada mais superficial da nossa pele, tá?
a gente vai ficar com uma certa vermelhidão local, né? Ou também, como alguns gostam de chamar, né? Vai ficar meio que hiperemiado, né? Então, a gente tem aí características dessa queimadura superficial ou dessa queimadura de primeiro grau, tá? Muito comum a gente presenciar esse tipo de característica quando é uma queimadura por exposição prolongada ao sol, ou também quando por uma exposição rápida a um vapor, né? Às vezes na cozinha a gente, por vacilar, né? Esse é o termo mais popular, né? Falando e comum, por darmos uma falta de atenção na cozinha, a gente às vezes sofre por exposição ao vapor ali no momento de estampar uma panela ou que estiver mexendo algum alimento, né? A gente acaba sofrendo, né, acidentalmente esse tipo de queimadura, que é uma queimadura mais superficial, atinge ali a parte da epiderme, né, e trazendo essa característica como vermelhidão. Tá? Então essa é a queimadura de primeiro grau. Quando nós falamos da queimadura de segundo grau, tá, nós temos agora uma certa profundidade. Eu já não queimei superficialmente somente, eu também agora, né, aquela consequência, aquela queimadura foi um pouco mais profunda. Então agora ela já atinge não somente a epiderme, ela vai atingir também a derme. E aí, além da vermelhidão, ela vai trazer agora, né, uma dor um pouco mais acentuada. Ela vai trazer agora, né, como é que é o nome técnico, né, que é flictena, que são a presença de bolhas, né? Então agora a gente tem outras características. A gente tem agora uma dor um pouco mais acentuada, a gente tem a presença de bolhas no local, né? E a gente tem também a vermelhidão. Isso significa que essa minha queimadura ela foi um pouco mais profunda, tá? Ela não só atingiu apenas a epiderme, mas ela atingiu também a derme, ou seja, a camada intermediária, né, da nossa estrutura ali de tecido, né, da pele do nosso corpo, tá? Passando para a queimadura de terceiro grau, obviamente, se vocês estão reparando, a gente vai aprofundando, né, a consequência, né, a forma que é penetrado o vapor, o calor na nossa pele. Logo, se na primeiro grau é superficial, se na segundo grau ela vem superficial e já atinge uma camada mais intermediária, na terceiro grau a gente agora vai passar, né, dessa camada de epiderme e derme e a gente começa a atingir região muscular e até mesmo região óssea, tá? A gente agora começa a ter uma queimadura de maior profundidade. A gente agora começa a presenciar como característica uma vermelhidão em sua borda, tá? Com, em alguns momentos, até a presença de bolhas, sendo que em seu núcleo, tecidos necrosados, né? Um tecido mais escurecido. Então a gente tem que ter muita atenção ao tipo de ocorrência. Nesse caso, não somente pela exposição ao calor, né, ao fogo, né, em caso de talvez em períodos de meados de ano, que a gente tem a confecção de fogueiras, né, como cultura em alguns lugares, ou se você atua como bombeiro, ou se simplesmente você teve um descuido ali, né, no seu domicílio, ou até mesmo na sua empresa por questão de produtos químicos e não estavam com a proteção adequada. Então eu posso apresentar, né, esse tipo de queimadura. E aí a gente tem que ter, né, uma atenção redobrada quando o assunto é queimadura de segundo e terceiro grau. Porque geralmente nós vamos ver ainda na sequência desse vídeo que geralmente, tá, são os tipos de queimaduras que podem trazer mais riscos à nossa saúde, tá bom? Então vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo. E aí eu te pergunto, com base nesse conhecimento, com base nessa informação de tipos de queimaduras, prevenção, né? Quando que nós devemos acionar um serviço especializado? Quando que nós devemos
acionar o SAMU, o que nós, a nível de primeiros socorros, podemos fazer, né, para poder estar auxiliando no atendimento ou prestando o atendimento inicial a uma vítima de queimaduras. Vamos bater esse papo agora para dar continuidade. Mas desde já eu quero pedir para você, deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu like nesse bate-papo, comente, tá? Vai estar em algum local o meu contato das minhas redes sociais, tá ok? Siga, curta, compartilha e bora pra cima, que a live tá só chegando na metade ainda, mas temos alguns conteúdos, algumas informações para trocar. Bora lá? Então vamos com tudo. Quando eu devo ligar para o SAMU? Quando eu devo ligar para 192? Essa é a pergunta. Sabe responder? Vem comigo que agora a gente vai começar a pensar um pouquinho junto nisso. Primeiro, eu já aprendi a identificar quando é uma queimadura de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. E eu também aprendi que nas queimaduras de segundo e terceiro grau eu devo ter uma atenção redobrada. Então, eu agora vou prestar o atendimento. No que eu vou prestar o atendimento, eu tenho que avaliar aquela situação, eu tenho que avaliar a cena, obviamente, fazer todo aquele protocolo que você da área de saúde principalmente já conhece, tá? E aí nós temos que observar a vítima e ver. A vítima está, por exemplo, com dificuldade de respirar? Se a vítima tiver com dificuldade de respirar, ela pode ter essa dificuldade devido a ter sido uma queimadura na região torácica. E aí, no que ela respira, que o pulmão expande, né, acaba esticando todo o tecido e, consequentemente, gera uma dor, né, insuportável para aquela vítima. Então, esse é um ponto que eu tenho que observar. A vítima, ela também pode ter dificuldade de respirar porque, por exemplo, ela inalou, né, o vapor, fumaça, que é um elemento quente, né, o vapor, enfim, ela pode ter, por exemplo, ter sofrido queimaduras nas vias aéreas. E isso também dá a ela dificuldade de respirar. Então é um primeiro ponto, né, que eu chamaria o SAMU sobre essa condição. Outros pontos, vamos lá. Dor insuportável, né, dependendo da quantidade de queimaduras que ela teve no corpo ou da profundidade, enfim, né, pode-se gerar uma sequência, uma série de complicação. E aí, se como resultado e como resposta é dada uma dor excruciante, uma dor insuportável, né? Então a gente tem que estar atento sobre isso também. E observar a alteração do nível de consciência, importantíssimo, tá? Importantíssimo, principalmente para você da área da saúde, tá legal? Então, observar o nível de consciência também é importante. A gente deve ficar atentos também quando for queimadura na região, por exemplo, do rosto, do pescoço, genitárias, mãos e queimaduras circunferenciais, tá? A gente tem que estar muito atento sobre isso, né? Porque são regiões mais delicadas, são regiões que geralmente não podem ser tratadas somente em casa. É preciso de uma atenção médica, de uma avaliação, tá? Precisa de um serviço de emergência. Então, se a queimadura, o local da queimadura foram esses que eu acabei de falar para vocês, então é preciso sim, né, ir para o serviço de emergência, chamar o SAMU ou encaminhar diretamente para uma unidade intra-hospitalar para devida avaliação. Tá legal? Queimaduras extensas, né? Ou seja, às vezes sofreu uma queimadura em grande parte do corpo, né? Uma queimadura muito extensa, acabou comprometendo, pode comprometer hemodinamicamente, né, a movimentação e tudo mais. Então a gente tem que ter atenção nesses tipos de queimaduras também, solicitar o SAMU, tá? Um outro ponto bacana também quanto à hipotermia. Caramba, Danilo, mas queimadura, devo me preocupar com hipotermia? Sim, deve sim. Por quê?
se eu sofro uma grande quantidade de queimadura pelo meu corpo, e isso principalmente para crianças, tá? Fique atento. Se eu sofro uma grande quantidade de queimadura em meu corpo, eu vou ter ali uma perda, né, na minha barreira de proteção, que é o quê? A pele. E eu posso, na inocência ou no desespero, né, querer resfriar aquela área afetada. E se eu botar, por exemplo, água gelada, isso não cola. Isso não cola. Isso vai aumentar o risco de hipotermia, tá? Então a gente tem que ter atenção redobrada, tá bom? Principalmente em crianças, beleza? Então fica ligado que agora a gente vai falar sobre condutas, tá? Como a gente deve agir, né? Sobre essa ação em primeiros socorros, né? O que eu devo fazer no quesito primeiros socorros referente à queimadura. Bom, o que nós devemos fazer é o seguinte: primeiro, o resfriamento local, tá? O resfriamento local. Com o quê? Com água corrente por cerca ali de 10 minutos. É claro que, se por exemplo, eu sofri uma queimadura na região do meu pé, né? E eu consigo colocá-lo dentro de uma bacia, de um balde com água ambiente. Poxa, é jogo, eu posso fazer. Foi na região das mãos, né? Vou precisar, consigo colocar dentro de um pote, de um vasilhame, de um balde com água. Também posso fazer, tá? Mas, de modo geral, a gente tem que estar ciente que é o seguinte: água, temperatura ambiente, tá? Água, temperatura ambiente, tá bom? Em cerca ali, né, aproximadamente, ou melhor, no mínimo 10 minutos. Por quê? Ah, Danilo, isso vai fazer a dor parar? Sinceramente, não. Mas o que isso vai me favorecer? Vai me favorecer no resfriamento local, porque queimadura, a região, ela fica sobreaquecida, tá? Vai ficar quente. E logo eu deixá-la sobre uma água a temperatura ambiente por mínimo de 10 minutos, vai me dar uma sensação, né, mais confortável, tá? Vai ter um breve alívio daquela sensação de calor, de quentura, enfim, o desconforto, tá? Vai ter um breve alívio desse desconforto. E assim eu vou conseguir ir para o atendimento, fazer o curativo adequado, tá? Imediatamente após eu estar ali, fiz o atendimento sobre queimadura, eu vou procurar retirar adornos, porque pode haver inchaço, eu vou retirar roupas, porque pode estar abafando ainda mais a minha área, e não pode ter nada abafando, tá? A gente tem que expor totalmente aquele membro, a gente tem que dar o devido tratamento, procurando resfriar o local, tá? Vou fazer um curativo para chegar, né, na unidade para uma avaliação médica. Então esse curativo ele tem que ser uma cobertura limpa e não aderente, tá? Ou seja, geralmente, não são em todos os kits de primeiros socorros, mas em alguns vem o curativo específico para queimaduras, tá? De modo geral, eu posso, por exemplo, no meu domicílio, na minha casa, utilizar aqueles papel filme transparente. Posso pegar e fazer uma breve cobertura, tá? A fim de que eu estou protegendo aquele ambiente até a minha unidade intra-hospitalar para uma avaliação médica, uma avaliação especializada, tá? Tendo o curativo específico, a gente vai ver que alguns desses curativos são inclusive como se fosse tecidos umedecidos, né? Que vai favorecer, auxiliar no resfriamento local. E por ele estar umedecido, ele não vai dar aquela aderência que, por exemplo, uma gaze comum daria, né? Então a gente tem que estar muito atento sobre isso, sobre elementos, né? Sobre condições que não vai gerar atrito, porque o tecido ele já está danificado. Então se eu coloco uma gaze, por exemplo, de forma inadequada, né, que não é específica, que não é um material específico para queimadura, ao retirar eu posso danificar ainda mais aquela região. Então muita atenção quanto a isso, tá? Vamos procurar trabalhar com materiais adequados, vamos procurar trabalhar com a técnica adequada. Conhecimento nós estamos tendo agora, então agora é começar a pôr em prática da maneira certa,
Então já dei aí a dica que no celular a gente pode, por exemplo, trabalhar com aqueles papel filme transparente a fim de evitar atrito e chegar para uma avaliação especializada. Tá legal? Do nosso bate-papo de queimaduras, a gente fica por aqui e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que essas informações somem com o seu conhecimento e que você possa, assim, seguir uma carreira dentro da área de saúde ou no dia a dia sendo um profissional, um ser humano cada vez melhor. Que Deus abençoe e meu muito obrigado e até a próxima. E não esqueça, curta, compartilhe esse vídeo e siga-nos em nossa rede social. Espero vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!